Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, todos que estão à sua volta, todos que fazem parte da sua vida. Venho aqui através deste canal de bênção, preparando o caminho do Senhor Jesus, para compartilhar a palavra do Senhor com você. Você que para aí um pouco do seu tempo para ouvir a palavra de Deus. Quero meditar aqui em uma palavra junto com você, uma palavra que o Senhor colocou ao meu coração e eu quero compartilhar com você. Você que está aqui pela primeira vez, que você seja bem-vindo. E a palavra do Senhor está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Se você tiver uma Bíblia, procure aí na sua Bíblia, medite nesta palavra, pois é uma palavra que nos ensina, pois a palavra do Senhor ela é uma bússola para nós, para que nós venhamos andar de acordo com a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor diz assim, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12: Seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz aqui: seja correto o vosso procedimento entre os gentios. Quem são os gentios? São as pessoas que não servem ao Senhor, são os descrentes, né? E a palavra diz aqui: seja correto o vosso procedimento entre essas pessoas que não servem ainda ao Senhor. Porque é como eu sempre falo para as pessoas por onde eu passo, converso com elas, eu sempre digo isso. É muito maravilhoso quando nós estamos entre os irmãos glorificando o nome do Senhor, né? Contando as bênçãos, as maravilhas. Mas e quando nós estamos perto das pessoas que ainda não servem ao Senhor? Como é a nossa caminhada, o nosso procedimento? Como é a nossa conduta? Porque quando tem pessoas que nós conhecemos nos vendo, é uma coisa. E quando não tem ninguém que nós conhece nos vendo, como é o nosso procedimento? Porque o mais importante não é o que você faz quando tem milhões de pessoas te vendo, mas quando não tem ninguém te vendo. Quer conhecer você mesmo, quer se conhecer. Às vezes você pergunta: será que o que eu faço está agradando ao Senhor? É só você perguntar para si mesmo, quando não tiver ninguém te vendo, o que é que você tem feito, né? Você tira pela história de José, né? Se você já assistiu as séries aí, se você já leu a história de José, você sabe bem que quando José ele foi para a terra do Egito, quando foi vendido como escravo pelos seus irmãos, e foi parar na terra do Egito, lá não tinha nenhum dos seus povos, né? Não tinha nenhum hebreu ali. E José estava lá. Ele poderia muito bem se corromper, ele poderia muito bem fazer tudo que é errado, que não tinha ninguém lhe vendo do seu povo, mas o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele vê todas as coisas, Ele vê tanto os bons quanto os maus, tudo que eles fazem nesta terra. Então você sabe bem da história de José, né? Que ele na terra do Egito, ele continuou sendo fiel. E ele foi honrado por Deus. Então, o mais importante é o que nós fazemos quando não tem as pessoas que nós conhecemos nos vendo. Quando o teu pastor não está te vendo. Quando o teu irmão não está te vendo. Quando a tua esposa não está te vendo. Quando o teu marido não está te vendo. Como tem sido a tua conduta quando não tem as pessoas que conhecem
reconhece você te vendo. Então aí quando você olhar e você estiver agindo corretamente, quando não tem ninguém te vendo, não tem uma plateia te assistindo, quando você olha, você vai saber se você está andando corretamente. Você vai saber se você está andando corretamente. É quando não tem ninguém te olhando. Você sabe também da história de Davi. Davi cuidava das ovelhas do seu pai, ali livrando ela do urso, do leão. Não tinha ninguém vendo Davi fazendo aquelas coisas, mas Deus estava vendo. E você sabe bem que Davi foi escolhido pelo Senhor, um homem segundo o coração de Deus. E não tinha ninguém vendo Davi livrando as ovelhas do urso e do leão, mas Deus estava vendo. Deus estava vendo, porque Deus ele vê todas as coisas. E voltando aqui para esse texto, a Bíblia diz aqui: seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo de que falam mal de vós, por quê? Porque essas pessoas que ainda não servem o Senhor, de tanto verem tantos escândalos, de pessoas se escandalizarem, acabam defamando outros irmãos que agem corretamente. Mas ela, por ver a sua boa conduta, como diz aqui, como se fosseis praticantes do mal, ao observarem as vossas boas obras, elas venham glorificar o nome do Senhor. Através de você, elas glorificarão o nome do Senhor, da sua boa conduta, das suas boas obras. Louvado seja Deus. Pois, como Jesus ele disse, se conhece a árvore pelos frutos se conhece a árvore, pelas atitudes de uma pessoa, você conhece ela todos os dias, porque não adianta só falar, tem que viver aquilo que você prega, tem que viver aquilo que você fala, porque falar é uma coisa e viver é outra. Então temos que falar e viver aquilo que nós falamos. Amém, meus irmãos? Então você vê que esta palavra, ela nos ensina a agir corretamente diante das pessoas e principalmente de quem ainda não serve o Senhor. Quando você começa a entender essas coisas, que o mais importante, porque tem pessoas que só querem fazer algo quando tem alguém vendo ela, quando tem alguém assistindo ela, quando tem pessoas ali vendo o que ela está fazendo. Mas o mais importante é quando você faz algo que não tem pessoas te vendo ali, pessoas que você conhece, mas você está agindo corretamente, porque independente de quem esteja ali que você conhece ou não te vendo, você age de acordo com aquilo que a palavra do Senhor ensina. Amém, meus irmãos? Então seja correto o vosso procedimento diante das pessoas que ainda não servem o Senhor, porque através de você, essas pessoas, elas podem vir a glorificar o nome do Senhor, através das obras, através das tuas obras, elas vão glorificar o nome do Senhor, por verem que verdadeiramente você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você está na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Porque nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. Então seja correto o vosso procedimento diante das pessoas que ainda não servem o Senhor. E esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E aqui eu deixo. Se você tiver uma Bíblia, grife esse versículo e medite nele. Amém, meu irmão? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.